O que é este eu dentro de nós, este observador silencioso, crítico, severo e calado, que pode aterrorizar-nos e induzir à atividade fútil e, no fim, julga-nos ainda mais severamente pelos erros que sua própria censura nos levou a cometer. T.S. Eliot. Antes de examinar a autocompaixão em mais detalhes, vale a pena analisar como são, de fato, os nossos estados mentais habituais doentios. Quando começamos a ver o funcionamento de nossa psique de forma mais clara, começamos a perceber o quanto distorcemos a nossa percepção do mundo a fim de nos sentirmos melhor em relação a nós mesmos. É como se estivéssemos continuamente lapidando nossa autoimagem para tentar deixá-la mais ao nosso gosto, mesmo distorcendo radicalmente a realidade. Ao mesmo tempo, criticamo-nos impiedosamente quando estamos aquém de nossos ideais, reagindo tão duramente que a realidade fica igualmente distorcida na direção oposta. O resultado pode parecer um quadro de Salvador Dalí super deformado. Quando começamos a aprender que a autocompaixão é uma alternativa viável a essa loucura, fica fácil julgarmos as disfunções do próprio ego. Eu sou tão autossuficiente, deveria ser mais humilde. Ou então, me sinto tão pequeno, deveria ser mais gentil comigo mesmo e me aceitar melhor. É muito importante parar de se condenar por causa de padrões tão infrutíferos. A única maneira de realmente exercitar a autocompaixão é percebendo que esses ciclos neuróticos do seu ego não são escolha sua, eles são naturais e universais. Simplificando, nascemos com nossas disfunções, elas fazem parte da nossa herança humana. Então, por que oscilamos entre distorções egocêntricas e a implacável autocrítica? Por que queremos estar seguros? Nosso desenvolvimento, tanto como espécie quanto como indivíduos, baseia-se em instintos básicos de sobrevivência. Como os seres humanos tendem a viver em grupos sociais hierárquicos, os seres dominantes dentro de seu grupo são menos propensos a serem rejeitados e têm mais acesso a recursos valiosos. Da mesma forma, aqueles que aceitam sua condição subordinada também têm um lugar seguro na ordem social. Não podemos correr o risco de sermos banidos pelas pessoas que nos mantêm seguros. Não se quisermos permanecer vivos. Certamente esse comportamento não precisa ser julgado. Como poderia o desejo de estar seguro e protegido ser outra coisa senão o normal e natural para qualquer organismo vivo? A necessidade de se sentir melhor do que os outros. Keylor descreve de forma memorável a cidade ficcional de Lake como um lugar onde todas as mulheres são fortes, todos os homens têm boa aparência e todas as crianças são acima da média. Por essa razão, os psicólogos às vezes usam a frase o efeito Lake-Vogelbaum para descrever a tendência comum de pensar em si mesmo como superior ao outro em uma longa lista de traços de personalidade desejáveis. A exemplo, uma pesquisa mostrou que 85% dos estudantes pensam que estão acima da média em termos de convivência. 94% dos membros do corpo docente de faculdades se consideram professores melhores do que seus colegas, e 90% dos motoristas se julgam mais qualificados do que os seus colegas de estrada. Mesmo pessoas que acabaram de causar um acidente se acreditam motoristas melhores.
A pesquisa mostra que as pessoas tendem a pensar que são mais engraçadas, mais lógicas, mais populares, mais bonitas, mais simpáticas, mais confiáveis, mais sábias e mais inteligentes do que os outros. Ironicamente, a maioria também pensa que está acima da média na capacidade de ver a si mesmo com objetividade. Seguindo a lógica, se a nossa autopercepção fosse precisa, apenas metade das pessoas poderia se dizer acima da média em alguma característica em particular. A outra metade admitiria estar abaixo. Mas isso quase nunca acontece. Na nossa sociedade, é inaceitável estar na média. Diante do espelho, quase todo mundo vê a realidade através das lentes cor-de-rosa. Não à toa, todos os participantes de talento mínimo do American Idol parecem ficar realmente chocados quando são excluídos do programa. Pode-se supor que a tendência de ver a si próprio como melhor e superior a outras pessoas é encontrada principalmente em culturas individualistas, como a dos Estados Unidos, onde a autopromoção é um modo de vida. Onde mais Muhammad Ali poderia ter dito: "Eu não sou o maior, sou o dobro do maior"? Em culturas asiáticas mais coletivistas, onde a presunção é desaprovada, as pessoas não são mais modestas? Sim, a maioria dos asiáticos se considera mais modesta do que os outros. Uma pesquisa sugere que todas as pessoas se autovalorizam, mas apenas em relação aos traços que são valorizados na sua cultura. Enquanto os americanos tendem a pensar que são independentes, autossuficientes, originais e líderes natos, os asiáticos acreditam ser mais cooperativos, generosos, respeitosos e humildes do que seus pares. Eu sou mais modesto do que você. O esquema é o mesmo em quase toda parte. E nós não nos vemos apenas como melhores, também vemos os outros como piores. Os psicólogos chamam de comparação social descendente, a nossa tendência de ver os outros sob uma luz negativa para que possamos nos sentir superiores. Se estou tentando dourar meu próprio ego, pode ter certeza absoluta de que vou tentar manchar o seu. Você é rico, mas olha a sua careca. Essa tendência foi brilhantemente ilustrada no filme Meninas Malvadas. Na verdade, o filme foi baseado no livro homônimo de não-ficção escrito por Rosalind Wiseman, em que a autora descreve como as panelinhas das meninas na escola estabelecem e mantêm o status social. Meninas Malvadas conta a história de 3 meninas lindas, ricas e bem vestidas que parecem ter tudo. Certamente é nisso que elas acreditam. Como dizem, sinto muito pelas pessoas com tanta inveja de mim. Eu não posso fazer nada se sou tão popular. As meninas, no entanto, são odiadas apesar de sua popularidade. Essa panelinha tem algo que chamam de livro do arraso, um caderno ultra secreto cheio de segredos e fofocas sobre as outras meninas da escola. Veja, diz uma delas, nós cortamos as fotos das meninas do anuário da escola e depois escrevemos coisas sobre elas. A Trang Peck é uma cadela horrenda. Ainda é. É sim. A Dan Switzer é uma virgem gorda. Ainda é meia verdade.
Quando a existência do livro foi revelada para todo o corpo escolar, acabou causando uma revolta imensa. O filme foi um sucesso de público nos Estados Unidos e gerou comoção na plateia. Mesmo que exagerado, para ter um efeito cômico, o fenômeno das meninas malvadas e dos meninos malvados é algo com o qual estamos todos muito familiarizados. Embora a maioria de nós não chegue ao ponto de manter um livro do arraso, é muito comum procurarmos falhas e deficiências nos outros como forma de nos sentirmos melhores. Porque gostamos mais das imagens das estrelas de cinema quando elas aparecem de biquíni, com umas gordurinhas sobrando, cometendo gafes ou passando por maus momentos? Essa abordagem, enquanto gratificante para o ego por alguns instantes, tem inconvenientes graves. Quando vemos sempre o pior nos outros, nossa percepção é obscurecida por uma nuvem de negatividade. Nossos pensamentos se tornam maléficos e esse é, então, o universo mental que habitamos. As comparações sociais descendentes realmente prejudicam, ao invés de ajudar. Ao colocarmos os outros para baixo, para elevarmos a nós mesmos, é como se estivéssemos cortando fora o nariz para desprezar o rosto, criando e mantendo um estado de desconexão e isolamento que, na verdade, desejamos evitar.